Sabe aquelas questões que você olha e não sabe nem por onde começar? Hoje eu vou te mostrar uma delas, mas eu tenho certeza que no final você nunca mais vai travar nesse tipo de questão. Então já clica no like para não esquecer e vamos para a questão. Na matemática, nós temos equações, que é quando você tem o sinal de igual, e aí você tem que achar o valor de uma determinada variável, e você tem as inequações. Inequação é quando você tem um sinal de menor, maior, maior igual, menor igual. Bom, quando você tem uma inequação, que é o caso aqui, porque você tem o sinal de maior ou igual, você tem inequações de vários tipos. Pode ser uma inequação simples, pode ser uma inequação quadrática, que é quando envolve função de segundo grau, pode ser uma inequação modular, pode ser uma inequação produto ou quociente, e aqui você tem várias coisas misturadas. Você tem uma inequação do tipo quociente, porque é uma divisão de duas coisas, né? Quociente é uma divisão. Você tem uma inequação em cima aqui dessa inequação, você tem módulo, então é modular, e você tem embaixo uma função de segundo grau, portanto é quadrática também. Misturou tudo. Como é que eu começo uma questão desse tipo? Esse é o principal ponto que a gente vai ver agora. Vamos tentar simplificar bastante o nosso raciocínio. Vamos pensar assim: eu estou dividindo uma coisa que está aqui em cima por outra coisa que está aqui embaixo. Então eu estou dividindo uma expressão, por mais feia que ela seja, eu estou dividindo uma expressão por outra. Você concorda que quando eu divido a parte de cima pela parte de baixo, eu quero que esse resultado seja maior ou igual a zero? Se o resultado tem que ser maior ou igual a zero, o resultado tem que ser mais, ou pode ser igual a zero, né? Ele tem que ser mais. E quando é que eu tenho um resultado mais? Quando eu divido uma coisa pela outra. Ora, só tem duas opções. Ou a parte de cima é positiva e a parte de baixo também é positiva, quer dizer, isso aqui deu mais alguma coisa, mais 2, mais 3, mais 5, e esse de baixo também deu mais, aí quando eu divido mais por mais vai dar mais. Ou então o de cima é negativo e o de baixo também é negativo, e daí menos por menos vai dar mais. Essas são as duas únicas opções que eu tenho. Então, o que eu preciso fazer? E é isso que você precisa botar na tua cabeça. Quando eu tenho uma inequação envolvendo uma divisão, eu quero que o sinal de cima e o sinal de baixo façam com que aconteça aquilo que foi pedido. Então, o que eu preciso analisar? Eu preciso analisar o sinal da função de cima e o sinal da função de baixo. Basicamente, o que a gente precisa fazer é isso: analisar sinais. Então, o que a gente vai começar fazendo? Eu vou chamar aqui, por exemplo, esta parte de cima, eu vou chamar de função f, a primeira função. E a segunda função que a gente vai ter que analisar o sinal é essa função, que eu vou chamar de função g. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o sinal desta função f, o sinal de f de x, que é igual, eu vou separar a parte de cima, vou analisar o sinal da parte de cima. Essa função f de x, que é módulo de 2x mais 4, fecha o módulo, menos x menos, ou x mais 4, fecha o módulo, menos 6. Não é isso que está em cima aqui, ó? Eu vou analisar o sinal disso. E para analisar o sinal de qualquer expressão que envolva módulo, eu preciso saber, primeiro, o que é módulo, né? Módulo é algo que tira o sinal do número, né? Então, se ele for negativo, eu troco o sinal dele para deixar positivo. Se ele for positivo, eu mantenho o sinal, e daí ele vai continuar sendo positivo. Por exemplo, módulo de menos 3, quanto é que vale? É 3. Se ele é negativo, eu troco o sinal dele para tirar do módulo, fica positivo. E módulo de 5, quanto é que é? É mais 5. Se ele for positivo, eu mantenho o sinal do que está dentro do módulo. Basicamente é isso. Bom, esse sinal desta função modular, então eu vou precisar saber quando é que ele muda, né? Quando é que eu vou ter que tirar essa expressão 2x mais 4 de dentro do módulo, trocando o sinal dela, e quando é que eu vou ter que tirar, mantendo o sinal dela. Portanto, eu vou ter que analisar duas coisas aqui, ó. Eu vou ter que analisar o sinal de 2x mais 4, que é este primeiro, que está dentro desse primeiro módulo. Sinal do 2x mais 4. Quando é que isso aqui muda? Ou quando é que ele é igual a zero, e daí antes ele é negativo, depois é positivo, ou vice-versa? O sinal de 2x mais 4, eu vou precisar sempre, para saber o sinal, eu preciso achar as raízes. Nesse caso é só uma raiz, né? 2x mais 4, então para achar a raiz, 2x mais 4 eu vou fazer igual a zero, e aí eu vou ter x igual a mais 4 passa para lá, menos 4 dividido por 2, vai ficar menos 2. Ah, então, se a raiz é x igual a menos 2, então eu vou ter aqui, vamos representar como é que é o sinal desse 2x mais 4. O sinal disso vai ser uma reta, onde
Onde que ele troca de sinal? Ele troca de sinal no menos 2. Esse menos 2 aqui é uma raiz dessa reta 2x mais 4. E essa reta é uma reta crescente ou decrescente? Ora, quando o número que está multiplicando aqui, ó, o número que está multiplicando x é maior do que zero, é uma reta crescente. Portanto, eu já sei que esta reta vai ser crescente, então ela está abaixo do eixo x aqui ela é menos, e aqui ela é mais. Tudo bem, já analisei o sinal desta primeira parte aqui, agora vamos analisar o sinal desta segunda parte. Então, a segunda coisa que eu preciso fazer aqui, porque são dois módulos diferentes, né? Eu preciso analisar o sinal de x mais 4, que é o que está dentro do segundo módulo. Sinal do x mais 4, para isso eu vou ter que achar raiz, que é uma função do primeiro grau. X mais 4 é igual a zero quando? Quando x é igual a menos 4, certo? Passo mais 4 para lá, fica menos 4. Legal, então eu sei que no menos 4 ele troca de sinal. Portanto, vai ser uma reta que troca de sinal no menos 4. É uma reta crescente ou decrescente? Veja que aqui é 1x mais 4, né? Então, essa é uma função que tem o coeficiente que multiplica x maior do que zero, portanto, é uma reta também crescente. E se é uma reta crescente, ela passa assim, e aí eu vou ter o sinal dessa reta vai ser menos, porque ela está abaixo do eixo x aqui, e mais lá. Tudo isso a gente fez para poder analisar o sinal dos dois módulos aqui. Então, perceba o que a gente tem que fazer. Olha só, quando você vai analisar o sinal de tudo isso, o sinal da função f de x, eu sei que ela troca de sinal dentro dos módulos no menos 2 e no menos 4. Então, esses são os pontos críticos que a gente tem que analisar. Até o menos 4, acontece uma coisa. Entre o menos 4 e o menos 2, acontece outra. E à direita do menos 2, acontece uma terceira coisa. Eu vou ter que analisar, dividir essa análise aqui, ó, em 3 pedaços. A primeira é quando x é menor do que menos 4. Quer dizer, para a esquerda do menos 4. Qualquer valor de x menor do que menos 4, os dois módulos aqui, o que está dentro dos dois módulos, vai ter um determinado sinal. Quando passa do menos 4 até o menos 2, então, menos 4 menor do que x, que é menor do que menos 2. Entre o menos 4 e o menos 2 vai acontecer outra coisa. Com esses módulos aqui, né? E quando ele passa do menos 2, quer dizer, quando x é maior do que menos 2, quer dizer, para a direita do menos 2, vai acontecer uma terceira coisa. Então vamos analisar o que acontece nessa função f, como é que fica essa função f quando você tem x menor do que menos 4, entre menos 4 e menos 2 e maior do que menos 2. Percebe? Essa é uma questão bem trabalhosa, mas ela é muito completa, é legal da gente ver, é horrível de você fazer no vestibular, porque demora muito, mas vamos fazer com calma para a gente aprender e nunca mais travar nesse tipo de questão. Qualquer outra mais simples que apareça, a gente resolve rapidinho, tá bom? Então vamos lá. Olha só, o que acontece para a esquerda do menos 4? O menos 4 está aqui, ó. Então eu tenho, né, aqui uma reta, menos 4 está para a esquerda, aqui o menos 2. Para a esquerda do menos 4, ele está aqui, nesta parte menos aqui, e o menos 4 já está aqui também, mais ou menos, né? Para a esquerda do menos 4, essa primeira reta e a segunda reta estão nessas posições. Tudo bem, o que vai acontecer com o primeiro módulo, esse 2x mais 4, esse que eu analisei o sinal aqui? Você concorda que o menos 4 estando aqui, ele vai estar na parte menos aqui dessa reta? Isso quer dizer o quê? Que o resultado, quando eu jogo qualquer valor de x do menos 4 para a esquerda, vai ser um resultado negativo aqui dentro do módulo. Jogue lá menos 10, por exemplo. Não vai ficar 2 vezes menos 10 dá menos 20, mais 4 dá menos 16. O que eu tenho que fazer com menos 16 para tirar do módulo? Eu tenho que trocar o sinal. Então, este pedaço aqui vai ficar negativo, para a esquerda do menos 4, e a segunda também vai ficar negativo, porque está aqui na parte menos, certo? Do menos 4 para a esquerda também vai ficar negativo. Portanto, para tirar esse módulo, eu preciso trocar o sinal do 2x mais 4. Troco o sinal do 2x mais 4, vai ficar como essa primeira parte. F de x vai se transformar numa função sem módulo nenhum, que vai ser, trocando o sinal do 2x mais 4, vai ficar menos 2x menos 4. Tudo bem? Menos, o menos está lá, na frente do módulo. Agora, o que acontece com o x mais 4? Também vai dar negativo. Eu também tenho que trocar o sinal dele. Então, vai ficar, entre parênteses aqui, só porque a gente está com menos na frente, x mais 4, trocando o sinal de tudo, vai ficar menos x menos 4. Troco o sinal porque isso que está dentro do módulo é negativo. E ainda tem o menos 6 que eu quero analisar lá. Como é que fica, então, essa função sem módulo? Olha só, ela vai ficar menos 2x menos 4
Menos com menos dá mais x, menos com menos dá mais 4. E tenho menos 6 depois. F de x, que eu vou analisar agora, vai ser menos 2x mais x fica menos x. E esse menos x mais 4 corta com menos 4, vai ficar menos 6. Pronto, eu sei que para qualquer valor para trás do menos 4, né, para x menor do que menos 4, esta é a reta que vai representar essa função. Então, vamos analisar para esta reta o que acontece, qual é o sinal dela. Eu preciso saber o sinal em cada um desses intervalos. Então, para analisar sinal, você já sabe, começa achando raiz. E qual é a raiz de menos x menos 6 igual a zero? Menos x menos 6 igual a zero, x, ó, eu vou passar o x para lá, vai ficar x igual a menos 6, certo? Então, a gente sabe que nesse trecho eu vou ter uma reta, essa reta troca de sinal ou passa pelo eixo x lá no menos 6, e essa reta ó, é menos x menos 6, é diferente das outras que a gente estava falando, né? Porque o coeficiente do x aqui é negativo. Se o coeficiente do x é negativo, essa reta ela vai ser decrescente. Então o sinal desse menos x menos 6 vai ser assim, ó. Aqui ela está acima do eixo x, aqui é mais. Aqui ela passa para baixo do eixo x, então ela é menos. Só que, cuidado, eu tenho até o menos 6 eu tenho um comportamento, do menos 6 para a direita eu tenho outro comportamento. Mas onde é que estão os valores que eu estou analisando? Só para a esquerda do menos 4. E onde é que está o menos 4 aqui? Está para a esquerda ou para a direita do menos 6? Está para a direita, né? Então aqui está o menos 4, eu só estou analisando daqui para a esquerda. Isso é o que acontece. Do menos infinito até o menos 6, esta função aqui inteira, a parte de cima da função, né? Ela é positiva. Depois ela vira zero aqui no menos 6. E até o menos 4, porque eu só estou analisando esta parte daqui, essa aqui não me interessa. Até o menos 4 eu sei que ela é negativa. O que acontece do menos 4 para frente? Não sei, é o que a gente vai analisar agora. Agora a gente vai ver, quando x está entre menos 4 e menos 2, qual é o comportamento desta função que tem os módulos, tá? Então vamos lá, agora a gente já fez a análise até o menos 4, agora a gente vai analisar do menos 4 até o menos 2, o que acontece entre esses dois números aqui. Vamos lá. Qual vai ser esta função f de x? Essa função f de x, eu vou ter que ver se eu troco o sinal ou mantenho o sinal do que está dentro de cada um dos módulos. Se ele está entre menos 4 e menos 2, vamos pensar o seguinte, ó, ele está aqui ó, entre menos 4 e menos 2, certo? Então, ele está para a direita do menos 4 e para a esquerda do menos 2. Olha o que acontece aqui nesta função, nesse primeiro módulo que está aqui, que tem 2x mais 4. 2x mais 4 não troca de sinal no menos 2? Então, para a esquerda do menos 2, para a esquerda, porque eu estou entre menos 4 e menos 2, para a esquerda do menos 2 até o menos 4 lá, ele é negativo, tá vendo? Que ele é menos. Se ele é menos, aqui, eu vou ter que trocar o sinal do 2x mais 4. Vai ficar menos 2x mais 4, né? Vou até colocar assim, ó, menos 2x menos 4, tá? Troca o sinal de tudo que está dentro desse módulo aqui. Agora, para esta parte aqui, ó, x mais 4 troca de raiz ou troca de sinal aqui no menos 4. Eu estou entre o menos 4 e o menos 2 está aqui, ó. Entre o menos 4 e o menos 2, essa função é mais. Quer dizer, o que vai resultar aqui dentro desse módulo é mais. Se é mais, eu não tenho que trocar o sinal. Então eu mantenho esse sinal de menos que está na frente aqui, porque o menos é menos fora do módulo, mas o que está dentro do módulo, eu não vou trocar o sinal, eu vou deixar x mais 4 mesmo, para tirar ele de dentro do módulo, porque o resultado do módulo aqui vai ser positivo. Veja a diferença aqui do que a gente fez antes, ó. Como era menos aqui, eu tinha que trocar o sinal, né? Menos x menos 4. Aqui não, eu mantive o x mais 4 que está dentro do módulo. E menos 6. Muito bem, que função vai ser essa? Já vamos agrupar tudo que a gente puder, ó. Menos 2x, menos 4, menos x, menos com mais dá menos 4, menos 6. Então a função f de x vai ser menos 3x, menos 4, menos 6 vai ficar menos 14, né? Menos 14. Tá legal. Esta função, menos 3x menos 14, como é que ela se comporta? Eu preciso saber a raiz desta função para saber quando é que ela troca de sinal. Então a raiz dela é menos 3x menos 14 igual a zero. X vai ser o quê? Vamos passar o menos 3x para lá, vai ficar 3x igual a menos 14. X é menos 14 sobre 3. Ah, então no menos 14 sobre 3, que dá aproximadamente quanto? 14 por 3 vai dar... 14 por 3 dá... 15 por 3 dá 5, né? Esse aqui vai dar 4, alguma coisa. 4,6 eu acredito. Vamos fazer 14 por 3. Aqui vai ficar 4 vezes 3 dá 12, aqui sobra 2,
20, né? Coloca vírgula, 20, 4,6, 4,66666. Então, aproximadamente 4,6. Negativo, né? Menos 4,6. Tudo bem. Agora a gente sabe, então, que isso aqui vai ser uma reta decrescente, tá vendo o menos 3 aqui, ó, negativo? Então é uma reta decrescente que no menos 4,6 ou no menos 14 sobre 3, ela troca de sinal. É uma reta decrescente. Vamos marcar essa reta aqui, ó, decrescente, só para a gente enxergar direitinho, né? É uma reta assim. E esta reta decrescente, ela vai ter como sinais mais, então, e depois menos. Bom, tudo bem, agora vamos pensar uma coisa. Esse menos 14 sobre 3, que é menos 4,6, eu estou só analisando valores que vão do menos 4 até o menos 2. Onde é que está o menos 4 e o menos 2 aqui? Se esse é menos 4,6, o menos 4 está aqui, ó, aproximadamente aqui. E o menos 2 está um pouco mais para a direita dele. Esse aqui é o menos 4, esse aqui é o menos 2. Olha só. Nesse intervalo inteiro, que é o que me interessa, porque é só isso aqui que eu estou analisando, entre o menos 4 e o menos 2. Aqui não me interessa nada, aqui não me interessa nada, só interessa esse intervalo, entre o menos 4 e o menos 2. Nesse intervalo inteiro, ele é negativo. Essa função aqui vai ser menos. Tá vendo? Ó? É menos aqui neste intervalo, porque eu estou daqui para cá e daqui para cá. Eu só estou entre menos 2 e menos 4. Então, é tudo menos nesse intervalo de menos 4 até menos 2. E agora a gente vai analisar para quando ele passa do menos 2, o que acontece com essa função. Mesma coisa, não vai mudar nada do que a gente fez até agora. Então eu vou apagar aqui, ó, só para a gente poder ter espaço para resolver essa parte final aqui dessa parte de cima, tá? Vamos lá. Então olha só, para x maior do que menos 2, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver esta função f de x, que é a parte de cima, como é que vai ficar? Como é que fica o sinal dela? Bom, quando ele está para a direita do menos 2, agora a gente vai querer analisar esta parte, não mais essa, né? Para a direita do menos 2. Para a direita do menos 2, ele está aqui, ó. Ele é mais, a primeira função, essa daqui vai ser mais, e essa função para a direita do menos 2 aqui, ó, ela também é mais. Aliás, para a direita do menos 4, para frente já é mais. Todo, sempre mais, né? Então, o primeiro não precisa trocar o sinal, vai ficar 2x mais 4. O segundo não precisa trocar o sinal, eu vou ter menos, e agora tiro de dentro do módulo, fica x mais 4 também, porque ele também é mais, menos 6. Pronto, agora a gente já tem a função f de x, que vai ser o quê? 2x mais 4 menos x, passo menos para os dois, né? Menos 4 menos 6, então a função f de x vai ser o quê? 2x menos x é x, agora é uma reta crescente, tá vendo? Mais 4 com menos 4 corta, fica menos 6. Ah, então é x menos 6. Como é que é o sinal dessa reta x menos 6? Qual é a raiz dela? Vamos achar a raiz aqui, então a raiz é quando x menos 6 é igual a 0, quando x é igual a 6. A raiz é 6. Então eu sei que nesse 6 aqui, ó, no 6, ela cruza o eixo, né? Esse cruza o eixo, vamos representar aqui com uma reta. É uma reta crescente, porque é mais um x menos 6, é mais x, certo? Então é uma reta crescente. E aí o sinal dessa função vai ser o quê? Menos antes do mais 6 e mais depois do 6, certo? Muito bem. Agora veja que eu estou analisando só para valores que estão para a direita do 2. Para a direita do menos 2, né? Aqui está o menos 2, eu só estou analisando valores daqui para a direita, para cá não me interessa. Então, esta parte da função, quando ele passa do menos 2, ele é negativo, depois ele passa e vira 0 aqui, e depois ele passa a ser positivo do 6 para a direita, certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar o sinal da parte de cima, né? O sinal desta parte de cima aqui da função f, e o sinal da parte de cima, ele vai ser assim, ó. Vamos juntar toda essa análise que a gente fez até agora. Eu vou ter uma reta que vai trocar aqui no menos 6, ele troca de sinal, tá vendo? Para quando ele está aqui para a esquerda do menos 4, ele troca de sinal no menos 6. E daí, então ele é positivo aqui antes do menos 6, certo? Esta parte de cima é positiva aqui antes do menos 6. Aí ele troca de sinal, ele vira menos. Ele vira menos. Até quando? Peraí, ele vai até o menos 4. Aqui, ó, tô analisando aqui embaixo, tá? Ele vai até o menos 4. Daí ele continua sendo menos aqui, né? Só que entre o menos 4 e o menos 2, que a gente analisou aqui, ele continua sendo menos. Ele não muda de sinal. E depois, do menos 2 para frente, ele também é negativo, ele continua sendo menos e só vai trocar de sinal lá no mais 6. No mais 6 ele troca de sinal e passa a ser de menos, aqui ó, ele vira mais.
Então, olha que interessante essa questão de cima aqui com dois módulos. Ela é positiva até o menos 6, aí vira zero, menos entre menos 6 e 6 e mais do 6 para a direita. Joia, a gente já analisou o sinal dessa parte de cima. Agora a gente tem que analisar o sinal da função de baixo, que é a função g, e daí fazer a divisão de sinais, para ver quando é que é mais por mais ou menos por menos, que vai dar maior ou igual a zero. Bom, você percebeu que deu muito trabalho. Por que deu bastante trabalho até agora? Porque você tem dois módulos, né? Quando tem dois módulos assim, a gente tem duas raízes e precisa analisar cada trechinho, como é que fica, né? Para cada um dos dois módulos. Agora é só uma função do segundo grau. Agora é bem mais rápido para analisar a função de baixo. E depois fazer a análise do sinal final também não demora tanto. Então a gente já está quase no final. Fica comigo que a gente já vai conseguir terminar esse exercício. Mas para isso, eu vou apagar toda essa parte de baixo aqui, porque tudo isso aqui foi um rascunho para a gente conseguir chegar aqui, que é a análise do sinal da parte de cima. Só isso que interessa para a gente. Eu vou apagar a parte de baixo e daí a gente volta analisando o sinal desta função de baixo aqui, que é a função g. Tá bom? Vou apagar, já voltamos. Pronto, tudo apagado, só nos interessa o sinal aqui. Agora a gente vai analisar o quê? O sinal da função g de x, que é essa que está aqui embaixo, igual a menos x ao quadrado mais 9x menos 8. Essa função que é uma função quadrática. Bom, você já sabe, para analisar sinal, a primeira coisa que a gente vai ter que saber é raízes, né? Então, quando é que ele é igual a zero? Para depois saber quando é que é maior ou quando é que é menor. As raízes a gente vai fazer sempre igualando a zero, vai ficar menos x ao quadrado mais 9x menos 8 igual a zero. Eu vou multiplicar aqui por menos 1 para poder trocar o sinal e ficar uma função de segundo grau mais fácil de resolver. X ao quadrado menos 9x mais 8 é igual a zero. Ora, aqui eu tenho soma e produto. Eu posso até fazer por Bhaskara, tá? Mas por soma e produto, nesse caso, fica bem rápido. Olha só, a soma é, quando aqui é 1, né? Quando esse número aqui do x ao quadrado é 1, a soma é o que está multiplicando x com sinal trocado. A soma é 9. E o produto vai ser este valor aqui que está sozinho, dividido por 1, não precisa dividir por 1, com o sinal dele mesmo, o produto é 8. Soma 9, produto 8. Dois números que somados dão 9 e que multiplicados dão 8. Percebe que eu tenho uma raiz x1 igual a 1 e x2 igual a 8? 1 vezes 8 dá 8, 1 mais 8 dá 9. Então, essas são as duas raízes dessa função do segundo grau. Ora, se eu tenho uma função do segundo grau com raízes 1 e 8, então eu sei que ela troca de sinal aqui no 1 e no 8. E como é que é essa parábola? Olha, eu estou analisando, por favor, esta função aqui. Ó, né? Então esta função original tem o A negativo. Isso quer dizer que a parábola, né, que é uma função do segundo grau, ela tem a concavidade virada para baixo. Né? A concavidade, o buraquinho dela é virada para baixo. Porque você tem um valor negativo multiplicando x ao quadrado. Então a parábola vai ser uma coisa parecida com isso aqui. Ó. Então você vai ter a parábola com a concavidade virada para baixo, cortando o eixo x nas raízes, que são 1 e 8, e aí a gente vai ter sinais aqui. Percebe que a parábola está abaixo do eixo x antes do 1, então vai ficar menos. Aqui ela vai ser mais, porque ela passou para cima. E aqui ela vai ser menos. Pronto, aquela análise que a gente demorou um tempão para fazer aqui nas funções modulares, aqui você tem já feita a análise da função g. Esta função g, ela é negativa até o 1, depois do 1 até o 8 ela é positiva, depois do 8 para frente ela é negativa. Tudo bem? Então tá, eu já analisei, então, na parte de baixo, o sinal. Agora vamos colocar mais ou menos na ordem aqui, ó. Aqui está o 1, certo? E aqui está o 8. Eu quero colocar mais ou menos na ordem, porque o menos 6, depois vem 1, depois vem o 6, depois vem 8. E a gente sabe que o sinal desta função vai ser menos até 1, depois mais, e aqui menos. Eu costumo, para poder analisar o sinal agora de f sobre g, né, o sinal desta função f sobre g, eu costumo fazer o seguinte, ó. Eu faço o sinal, vamos fazer um pouquinho maior aqui. O sinal da função f, o sinal da função g, eu coloco tudo um em cima do outro. E aqui o sinal da divisão, f sobre g. Não é f sobre g que eu estou fazendo a divisão, e eu quero que seja maior ou igual a zero, quero que seja mais que é maior ou igual a zero. Então, vamos lá. Então agora vamos colocar as raízes aqui todas na ordem. Ó. 1, 2, 3, 4 valores de x, não precisa, o espaçamento delas não precisa manter não, tá? E aqui você vai ter o menos 6, que é a primeira raiz, aqui você vai ter o 1, depois o 6, depois o 8. A ordem delas é super importante. Bom, vamos ver, a função f muda de sinal quando? No menos 6 e no mais 6. Ela muda de sinal aqui, muda de sinal aqui, certo? Então, como é que é o sinal dela mesmo? Vamos lá, é mais, menos, mais.
mais, menos, entre as duas raízes, menos 6 e mais 6, e depois mais. Esse é o sinal da função f. Agora, o sinal da função g, ela troca de sinal aqui no 1 e aqui no 8, certo? Aqui ela vai ser negativa até o 1, depois ela é positiva aqui, e depois ela é negativa. E a função f sobre g? Quando eu divido um número mais por um número menos, o resultado vai ser menos. Um número menos por menos, menos 2 por menos 5, por exemplo, vai ser menos por menos, mais. Regra de sinal. Menos por mais vai ficar menos. Mais por mais, mais. Então aqui eu estou analisando o sinal, né? Aqui vai ficar menos, porque mais por menos vai dar menos. Ora, então eu sei que até o menos 6 é negativa, entre o menos 6 e 1 é positivo, entre 1 e 6 é negativo, entre 6 e 8 é positivo, e do 8 para frente ela é negativa, certo? Olha só a análise do sinal disso daqui. Agora veja o que me interessa. Me interessa os valores que tornam esta divisão f sobre g maior ou igual a zero. Maior do que zero está aqui, é mais. Maior do que zero está aqui, ó, é mais também. Aqui é o menos 6, aqui é o 1, aqui é o 6, aqui é o 8. Tá legal, mas e as bolinhas? Será que a gente vai fazer bolinha aberta ou bolinha fechada em cada uma delas aqui? Vamos tomar cuidado, porque quando é uma divisão de dois números, se o número que tiver embaixo vale zero, eu não posso considerar, né? Ele falou maior ou igual. Tendência é pintar todas as bolinhas. Mas cuidado, porque quando de baixo for zero, vai dar divisão por zero e daí a gente não pode aceitar, né? Então vamos fazer as bolinhas aqui da seguinte forma. Quando é que o de baixo é zero? No 1 e no 8. São as raízes dessa parte de baixo, certo? No 1 e no 8 eu vou ter que deixar a bolinha aberta, porque ele não pode ser divisão por zero. Não pode a parte de baixo ser zero. Como ele quer maior ou igual, todas as outras bolinhas eu posso pintar. Então eu vou pintar a bolinha aqui, vou pintar a bolinha lá. Portanto, eu tenho uma solução, essa solução, ó, conjunto solução aqui, seja S o conjunto solução da equação. A solução é um conjunto que vai do menos 6, incluindo o menos 6, por isso a gente coloca com colchetes aqui, fechado no menos 6, aberto e vai até o 1, aberto no 1, porque aqui é a bolinha aberta, por isso é parênteses, tá? Deixa eu fazer um parênteses melhorzinho. Isso daqui, união com um conjunto que vai do 6 até o 8, fechado no 6, até o 8, aberto no 8, tá? Esse é o conjunto solução, mas ainda não tem 0, 1, 2, 3, o que é isso, né? Agora é que a gente vai olhar para isso que foi pedido aqui, ó. Ele está pedindo a interseção é esse símbolo aqui, ó, a interseção entre este conjunto solução aqui e os números z mais asterisco. O que é o z mais asterisco? Deixa eu fazer aqui embaixo só para a gente enxergar. Ó. Z mais asterisco é o conjunto dos números, z é inteiros, tá? Conjunto dos números inteiros que tem o sinal de mais e não tem o zero. Então, os inteiros positivos. Os inteiros positivos, ó, esse não tem o zero é dado por esse asterisco. Quando tem o asterisco, você elimina o zero do conjunto. Então, você vai ter todos os números que são positivos e não tem o zero lá. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou escrevendo vários aqui porque vão me interessar alguns deles. Ó, 9 e assim por diante. Tá bom? Esse é o z mais asterisco. E esse é o conjunto solução do que a gente tem aqui. Tá? Que é dessa inequação. Ele está pedindo a interseção entre esse conjunto e este conjunto aqui. O que eles têm em comum? Então vamos ver o seguinte, ó. Aqui são os números de 1 até mais infinito, todos os números inteiros. Nesta solução aqui, ó, quais são os números inteiros? Tem o menos 6, o menos 5, o menos 4, mas aqui eu estou pedindo só os positivos, certo? Aí eu chego no 1. 1 faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo? 1 faz parte dos inteiros positivos, sim. Mas o 1 tem uma bolinha aberta aqui, porque senão eu vou ter uma divisão por zero, certo? Então o 1 não faz parte da solução, porque ele não está nesse conjunto solução aqui. Então ele não faz parte da interseção dos dois conjuntos. Eu estou querendo saber o que os dois têm ao mesmo tempo, num conjunto e no outro. Então a interseção de S com Z mais asterisco vai ser um conjunto de elementos aqui, mas o 1 não faz parte deles, porque o 1 não está no conjunto S, certo? Depois tem o 2, o 3, o 4, o 5, nenhum deles faz parte da solução, porque não está aqui pitadinho. Mas o 6 faz parte do conjunto S, e o 6 é um número inteiro positivo, né? Depois o 7 está aqui no meio, né? 7 faz parte desse conjunto, e o 7 está nesse conjunto também, o 7.
O 8 faz parte dos dois conjuntos? Não, porque aqui é bolinha aberta. Então o 8 deixa de fazer parte do conjunto S. O 8 não faz parte. E do 8 para frente, nenhum deles faz parte, né? Porque do 8 para frente não tem a cobrinha aqui. Então você só tem o 6 e o 7. O 6 e o 7 são os dois únicos elementos que são a interseção. Ele pediu o número de elementos do conjunto, que é o conjunto interseção. Então esse aqui tem dois elementos. Dois elementos, que são o 6 e o 7, que são a interseção aqui. Dois elementos, resposta vai ser a letra C. Letra C, nesse caso. Quantos elementos tem? 2 elementos. Tudo isso para 2, né? Puxa, podia ser pior. Podia ser tudo isso para nada, né? Se fosse a letra A. Bom, fora a brincadeira, gente, é um exercício muito completo, onde você enxerga tudo de função modular, de função de inequação modular, inequação quociente, inequação quadrática. Você enxerga tudo isso ao mesmo tempo. Agora, não acho legal a ACAF ter cobrado isso como uma questão de vestibular, porque é uma questão muito trabalhosa, independente de ser mais fácil ou mais difícil, ela é uma questão que dá muito trabalho. Isso custa muito tempo para as pessoas que estão resolvendo, para os candidatos. Então, eu gosto de questões, às vezes, que são um pouco mais difíceis, mas que não sejam tão trabalhosas assim. Questão muito trabalhosa faz com que a pessoa perca muito tempo e deixe de fazer outras questões em outras matérias, tá bom? Bom, gente, então, se você não deu like ainda, por favor, dê o like no vídeo, né? Esse tipo de vídeo eu acho que é muito importante para você fixar muito bem o teu conteúdo. E meus parabéns por ter acompanhado até aqui. Eu acho que o mais importante é você conseguir pegar como é que se faz uma questão desse jeito e não travar. Como é que começa uma questão com inequação? Analisa sinal. E como é que você começa a analisar sinal? Acha as raízes. Esse é o começo. Aí você não trava para começar esse tipo de questão. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.